Uma informação extremamente importante agora acaba de sair, eu precisava muito compartilhar com vocês. Olha só, deputado traz toda a verdade e faz um ataque muito forte em relação às decisões que Moraes acaba de tomar. É algo assim surpreendente e Michele Bolsonaro já começa a estar envolvida, Eduardo Bolsonaro também envolvido, depois de uma declaração que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deu em uma entrevista. Eu vou trazer para vocês aqui e eu quero que vocês tirem as suas conclusões. Aqui, olha só, eu só trago a informação. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Esmaga o dedo no like, deixe esse joinha para a gente, para fortalecer aqui o nosso canal, continuar levando informações para a sociedade. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, muitos comentários. Vamos ao primeiro giro. Olha o que o Eduardo Bolsonaro acaba de soltar no seu canal. É muito sério e preocupante isso. Eu quero que você deixe a sua opinião em relação a isso que eu vou soltar agora, hein? Direto do canal do Bolsonaro. Vamos ver o que ele, do Eduardo Bolsonaro, na verdade, né, gente? Bastou o Jair Bolsonaro ontem dizer que eu e a Michele seremos bons presidenciáveis. Quem seria o nome caso a sua inelegibilidade não seja revertida até 2026? O senhor citou alguns nomes, citou o nome dos seus filhos, Flávio Eduardo Bolsonaro, também da sua mulher Michele Bolsonaro. Que hoje amanhecemos com mais um vazamento para a imprensa de um inquérito comandado por Alexandre de Moraes, nos relacionando com esse fantasioso golpe de 8 de janeiro de 2023. Essa investigação sobre suposto golpe não ocorre num juizado de primeira instância, mas sim na Suprema Corte, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E não precisa ser um gênio para saber que eu não vou ter direito à ampla defesa, e isso também não caminha sob um devido processo legal. Basta ver que o general de 4 estrelas Braga Neto está preso por causa da delação premiada do Mauro Cid. E o seu advogado não teve acesso a essa delação para saber do que ele vai defender o seu cliente. Detalhe, Braga Neto concorreu a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro na eleição de 2022 e foi preso por interferir na investigação após a investigação já ter sido concluída. Entendeu? A investigação já acabou. A Polícia Federal já fez o relatório final. Mas mesmo assim, mesmo após isso tudo, prenderam Braga Neto, alegando que 1 ano antes da sua prisão, ele estava numa trama para assassinar a autoridade. E como toda essa investigação em processo está no STF, não há a possibilidade de apelar para outro tribunal acima. Não há o duplo grau de jurisdição. E sim, esse ministro Alexandre de Moraes é o mesmo que baniu a Rede X e congelou ativos da Starlink, mesmo que a Starlink não tivesse nada a ver com essa disputa. Moraes é o mesmo de juiz que disse que queria me pegar, conforme artigos do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, que teve acesso ao WhatsApp de assessores do Moraes. Sobre esse caso, o homem mais poderoso do Brasil se limitou a dizer que estava apenas seguindo as leis. E ele segue sendo o juiz do caso. Aliás, juiz, acusador e suposta vítima de toda essa loucura. É a chamada lawfare, o ativismo judicial bem conhecido por Donald Trump. Eu costumo até dizer que o Brasil e os Estados Unidos eles sofrem do mesmo vírus. A diferença é que aqui nós temos menos anticorpos. Nesse sistema, Alexandre de Moraes ele criminaliza a oposição. Lula endossa toda essa narrativa, dizendo que é para preservar a democracia. E assim, eles ficam com um caminho livre para se perpetuarem no poder. Os Estados Unidos, agora com o presidente Trump, e todos os países livres do mundo não deveriam reconhecer eleições onde a oposição não possa concorrer e onde não haja liberdade de expressão. Se isso não for feito, mais e mais narcoditaduras como a da Venezuela nascerão. Pois, como vimos com Maria Corina Machado, inelegível pelo TSE da Venezuela, essa é a nova tática dos ditadores para ir para as eleições sem concorrência. Ressalto que no Brasil, Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto. E uma eleição sem ele abre caminho para que Lula seja reeleito ou indique um sucessor, que poderia ser até um poste. Falando especificamente agora sobre Estados Unidos da América, eu me dirijo ao presidente Donald J. Trump, pessoa que o establishment brasileiro odeia, pois está sendo claro que ele não continuará usando dinheiro do pagador de impostos americano para financiar a censura, tal qual a atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, fez, por exemplo, dando R$170 mil para a instituição de Felipe Neto, pessoa que chama os Estados Unidos de país imperialista e genocida.
além de hastear a bandeira americana ao lado da bandeira LGBT. Isso sem contar a ajuda do governo Biden para os Sleeping Giants e do USAID para outras ações. É necessário que os Estados Unidos resgatem a sua tradição de exportadores de liberdade e virem esta página sombria da sua história também diante da comunidade internacional. É urgente retirar a atual embaixadora do Brasil e drenar esse pântano. Estamos falando aqui do país que é a metade da América do Sul em termos de população, território e PIB. Se o Brasil virar uma Venezuela e 25% da população brasileira tiver que sair do Brasil, igual aconteceu pela Venezuela, a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Isso faria com que a diáspora venezuelana, que já é a maior crise migratória de toda a história da América Latina, virasse um conto de fadas perto do que seria a brasileira. Hoje, presidente Trump, eu e minha família, nós estamos vivendo um momento de baixa, semelhante a agosto de 2021, quando eu visitei o senhor no seu escritório em Nova York, e o senhor gentilmente recebeu a minha família. Eu fiz até um post recentemente falando sobre a importância da humildade e relacionando isso a essa visita ao senhor, fato que muito me orgulha. Atualmente, querem nos transformar em leprosos no Brasil. Quando Alexandre de Moraes, contando com a conivência de Lula, não permite que Jair Bolsonaro vá para a sua posse, eles querem passar o recado de que nem o homem mais poderoso do mundo pode detê-los. Eleição sem oposição não é democracia, é ditadura. Quando meu pai, líder das pesquisas, sai nas ruas, todos param para rapidamente formar uma multidão, se aglomerar e pedir uma foto. Assim como o senhor. Pouco importa o que a velha imprensa diga, a realidade se impõe. O povo ama vocês, porque vocês são líderes natos, não são políticos padrão que pensam 1000 vezes antes de falar, com medo do politicamente correto, cancelamento ou lawfare. Obviamente, o Alexandre de Moraes pode me prender a qualquer momento. Não por corrupção ou algum crime, pois como expôs o jornalista Glenn Greenwald, a sua equipe, na falta do que me acusar, queriam me prender por eu segurar uma bandeira do blog argentino, La Derecha Diário, cujo dono fez críticas ao processo eleitoral brasileiro em 2022. E esse seria o ensejo para me relacionar a ele e, como se tivéssemos uma trama internacional para destruir a maravilhosa democracia brasileira, assim me prender. Hoje, no Brasil, o deputado Daniel Silveira está preso, condenado a quase 9 anos de cadeia, por fazer um vídeo criticando a Suprema Corte. Ainda que à época o presidente Bolsonaro tenha dado perdão presidencial a ele, a Suprema Corte esperou de maneira covarde até 2023. E quando Jair Bolsonaro não era mais presidente, anulou, pela primeira vez na história do Brasil, um perdão presidencial, dizendo que ele feria o princípio da moralidade, já que Bolsonaro conhecia Daniel Silveira. Eu e mais outros deputados, como Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten, estivemos debaixo de investigação da Polícia Federal, vejam vocês, porque discursamos dentro do Congresso Brasileiro criticando o delegado federal Fábio Schor, que é o chefe do destacamento da Polícia Federal, sob o comando de Alexandre de Moraes, num trabalho muito semelhante ao da Stasi de Hitler. Aliás, presidente Trump, merece especial atenção o trabalho da Polícia Federal Brasileira em cooperação com as autoridades migratórias norte-americanas sobre as fortíssimas suspeitas de que pode ter ocorrido um conluio para inserir falsamente a entrada do ex-assessor internacional do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, nos Estados Unidos. Essa falsa entrada foi usada por Alexandre de Moraes para prender Felipe Martins por mais de 6 meses, num conluio que se estende até mesmo para a imprensa, pois o jornalista Guilherme Amado consultou, talvez ilegalmente, o número do passaporte de Felipe Martins para ver se ele entrou ou não nos Estados Unidos pelo site do CBP, o que ensejou, o Guilherme Amado a publicar essa matéria de jornal e serviu para Moraes justificar a prisão do Felipe Martins. Eu gostaria aqui de fazer vídeos criticando o aumento dos impostos do governo Lula, que, inclusive, já gastou mais do que Bolsonaro durante a pandemia. Ou na questão do governo ter cogitado estender o prazo de validade das carnes e dos alimentos, enquanto os artistas recebem 16 bilhões de reais via Lei Rouanet, para ignorar os recordes de incêndio da Amazônia ou o recorde de mortes de índios e anomames. Mas no Brasil, há um problema na base, que me impede de ter um trabalho normal de deputado. Um problema de liberdade de expressão, de criminalização da oposição ao socialista Lula da Silva. Este sim, condenado por corrupção e, de certa forma, perdoado por essa mesma Suprema Corte. Mas, como disse Elon Musk, a Rede X é a nova imprensa e os internautas são os jornalistas. Acabou-se aquele tempo do monopólio da informação. Nós apenas pedimos liberdade de expressão e a possibilidade de concorrer numa eleição íntegra e transparente. De resto, deixa o povo escolher. Se conseguirmos isso, certamente teremos sucesso, pois a verdade está. Deixa aí os seus comentários e vamos para mais uma informação importante, ainda na linha aqui do Eduardo Bolsonaro. Ele traz mais uma informação aqui sobre o que está acontecendo na Colômbia. Vamos ver. Vamos ouvir aqui, mais uma vez. Da Colômbia, Gustavo Petro, aquele mesmo que nas Nações Unidas. O Trump acaba de mostrar que ele não está para brincadeiras. Ele mandou um avião com deportados colombianos para a Colômbia, aos quais o Trump mencionou como sendo criminosos, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro,
aquele mesmo que nas Nações Unidas perguntou o que seria mais nocivo, se é o carbono ou a cocaína, o Gustavo Petro, ele recusou. Como resposta, o Trump agora taxou em 25% todos os produtos vindos da Colômbia. Cancelou o visto do presidente, dos seus familiares e todos do governo. E disse que se continuar com essa gracinha, semana que vem será mais 50% de tarifa em cima dos produtos colombianos. Como a Colômbia, né, tem uma parceria comercial muito próxima dos Estados Unidos, certamente eles vão sofrer muito, ou vão ter que botar o galho dentro e mudar a sua conduta. Isso daí tem tudo a ver com o vídeo que eu acabei de gravar, só estou legendando em inglês, porque o impacto disso na perseguição de Alexandre de Moraes certamente guarda muita relação. Daqui a pouquinho eu solto, compartilha lá. Pois é, gente, a coisa não para, só estou trazendo a informação, hein? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa eu trazer mais uma situação aqui, mais essa bomba estourando aqui, gente. Olha só, vamos ouvir aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate todo envolvendo a concessão de 14% do território nacional, que são as áreas indígenas, para uma empresa privada. Isso foi feito agora, assinado esse acordo em Davos pelo governo Lula. A Câmara está de recesso, hoje é domingo, mas aqui não tem descanso e eu quero saber tudo sobre esse acordo que o governo Lula assinou lá em Davos, porque o assunto é grave, é urgente, e é a nossa soberania nacional que está em jogo. Então, para vocês terem uma ideia, uma dimensão, 14% do território nacional, mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que da Itália e da França juntas, foram concedidas essas áreas, esse território, 14% do território nacional, para uma empresa privada, a Ambipar. Isso é uma daquelas coisas estranhas, né? Que a gente só fica sabendo depois que foi feita. Aí, quando sai na imprensa, sai ou como um grande feito, ainda mais dependendo dessa imprensa que nós temos, que mais ou menos parte dela funciona como uma assessoria de imprensa do governo, ou então, quando não sai como um grande feito, sai como algo trivial, algo que não tivesse importância, mas o assunto é grave, porque o que está em jogo é a nossa soberania nacional. A gente está falando de uma área que é rica em biodiversidade, em diversidade, em minérios, e isso precisa ser muito transparente, com diálogo com a população e todos nós investigando com lupa. Não adianta o governo dizer que olha, é pelo meio ambiente, é pela sustentabilidade, porque não justifica um negócio desse tamanho. Repito, são 14% do território nacional, numa área riquíssima em minérios, em biodiversidade. Então, e tem um agravante nisso ainda. Essa empresa Ambipar, ela se coloca como uma referência nacional ou mundial na agenda ESG. E a gente sabe que a agenda ESG não passa de um negócio muito lucrativo para alguns. Então, eu vou gravar um vídeo amanhã mais detalhado, explicando para vocês toda essa confusão, mas resolvi gravar esse vídeo agora, domingo, um pouco antes do almoço, porque eu estou acionando nesse momento vários órgãos governamentais, órgãos de controle, a começar pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas, para que eles nos deem a íntegra do contrato, para a gente avaliar os seus impactos socioambientais e na nossa soberania nacional. Estou acionando nesse momento também o Ministério Público Federal, para que eles investiguem possíveis irregularidades nesses contratos e nessa concessão que foi feita pelo governo federal. Estou, nesse momento, peticionando ao Tribunal de Contas da União para que eles investiguem e façam uma auditoria sobre possíveis danos ao erário. Estou, nesse momento, também pedindo à Controladoria Geral da União que analise esse contrato. Estou questionando